Fala pessoal, bem-vindos ao Beyond the Mats. Hoje eu estou aqui com o multicampeão do Jiu-Jitsu, diretamente de Paris, na França. Ele que é 2 vezes campeão do World Pro em Abu Dhabi, 3 vezes campeão europeu pela IBJJF e acabou de ser campeão brasileiro. Professor Cássio Silva, diretamente de Paris. Cassinho, muito obrigado pelo seu tempo, irmão. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Pô, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar conversando com você e dividir um pouco da minha história com a galera aí. A gente estava Gosto. conversando em off, né? A gente estava conversando em off e teve um assunto ali que me pegou de surpresa. Você me disse que começou a treinar jiu-jitsu com 24 anos de idade. Conta pra gente aí, por favor, como é que foi o seu começo no jiu-jitsu e por quê? Por que o jiu-jitsu? Então, é verdade, né? Todo mundo pensa que eu comecei cedo o jiu-jitsu. Muita gente me pergunta onde eu comecei, mas eu comecei bem tarde, diferente de vários amigos que a gente tem aí, que brasileiros que começaram cedo. Eu comecei com 24 anos na Guiana Francesa. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim, no esporte e na rua também, né? E conheci o meu primeiro professor e me convidou lá para treinar com eles. E acabei gostando muito desse esporte, né? Na verdade, eu comecei com um cara no MMA. Uhum. Alguns meses depois, assim, ele me falou, pô, vai treinar no jiu-jitsu para ajudar. E eu conheci esse meu professor que me colocou no jiu-jitsu aí, que me fez gostar e nunca mais voltei a treinar MMA. Ah, legal demais. Então esse professor foi a pessoa tipo a mais marcante, né? Tipo, o motivo pra você começar e continuar no jiu-jitsu, né? Isso, foi a pessoa que me fez gostar mesmo de treinar, porque eu já tinha feito uma aula experimental um pouco antes de jiu-jitsu, só que, tipo, foi bem, tipo, não me marcou, e aí eu nem contei, assim, né? Aí depois esse cara falou, bora no jiu-jitsu, eu falei, pô, a MMA que é bom, aí ele falou, não, bora, e o cara, mais um incentivo do cara do MMA que falou, tem que treinar jiu-jitsu. E acabou que eu fui com esse professor aí, ele me ajudou muito e acabou que eu gostei do jiu-jitsu de uma maneira incondicional. E vi que era o esporte que eu tinha que fazer mesmo. Eu tava pra te perguntar isso. Quando é que você percebeu que dava pra chegar no alto nível? Cara, então, quando eu comecei a treinar, lá na Guiana, lá tinha 3 treinos por semana, né? E eu só fazia dois, na segunda e na quarta. Tinha um na sexta, né? Nesse sexto eu lembro que eu nunca fui. Aí, nesse pouco treino, o meu professor sempre falava que eu tinha o potencial para chegar no alto nível, entendeu? E eu mesmo, para falar a verdade, assim, eu não acredito. Tipo, não que eu não acreditava, mas aquela frase de bater aqui, sair aqui, né? Eu comecei a continuar a treinar porque eu gostava, né, da porradaria, do jiu-jitsu, que é muito inteligente, né? Eu chegava e perdia pra cara que eu pensava que eu não ia perder. E quando, o momento que eu comecei a entender, eu já ganhava de cara mais pesado, e tudo isso me deixava fascinado. Mas assim, para falar que tipo performar em alto nível assim, eu só fui entender isso na faixa roxa. Eu trabalhava já eu vim para Paris, né? Aí vim trabalhar, fazer formação e tipo vim fazer alguma competição também ao mesmo tempo. Fiquei em Paris, no na capital, e eu parei de treinar um pouco, aí voltei depois e comecei a entender que não conseguia mais viver sem aquilo e comecei a fazer resultado também nas faixas coloridas. Só que eu fazia resultado nacional, né, na França e nos campeonatos da IBJJF também na Europa, com pouco treino. E aí aquela frase do meu primeiro professor, né, que inclusive me deu a faixa roxa, veio em Paris para me dar a faixa roxa, ele começou a florescer na minha cabeça, né? Eu comecei a ter boas performances, sendo que eu não treinava muito e no competição IBJJF, que era muito falada nesse tempo aí, nessa época. Foi aí que eu peguei, eu falei, pô, eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer aqui e decidi parar de fazer tudo do lado, trabalhar.
todas as coisas que me pediu de treinar, eu comecei a descartar ali em 2018, inclusive. É muito recente, vamos Recente, dizer é. assim. Ah, eu falo isso porque, ó, quando você mencionou que você começou a treinar jiu-jitsu com 24 anos de idade, e eu vejo hoje a maneira com que você treina, performa, é impressionante demais, porque seu jiu-jitsu é muito bonito, é muito pra frente, é muito técnico, é muito forte, e é muito experiente a maneira com que você luta também. Você domina o tatame ali, principalmente no ambiente de competição, como se fosse um veterano com 20 anos de faixa preta. Tipo, como meu professor falou, né, ele tinha esse dom, e aí o que foi importante aí nessa trajetória foi entender que eu tinha esse dom. Quando eu entendi eu mesmo, sem querer, vamos dizer, eu não sei como falar essa palavra, sem querer me achar e tudo, eu entendi que eu tinha esse dom. Aí eu comecei a estudar 100%. Aí eu estudava competição, eu estudava as técnicas, eu treinava, eu já comecei a treinar na roxa bastante, já 3 vezes, 2 vezes por dia. Viajei, fui no Brasil para entender um pouco mais como a galera fazia lá, né, que treinava. Me fez eu entender, passei 2 meses, 3 meses lá para me voltar aqui para me fazer meu treino e comecei a fazer bastante competição nesse para esse entendimento, entendeu? Para me chegar nas competição, eu sempre no momento que eu entendi tudo isso, eu falei, eu quero chegar na preta com uma experiência de competição, é um mindset assim bem frio, vamos dizer, como a galera que performa, eles têm, né? E como eu consegui isso, foi fazer muita competição, perdendo, ganhando, tipo, nunca foi um problema para mim perder, o momento que eu entendi isso, entendeu? E tudo isso me fez evoluir. Testei várias técnicas para evoluir meu jiu-jitsu. Eu comecei a entender que jiu-jitsu para performar tinha que ser jiu-jitsu completo, fazer em pé, guarda, passar, passar de longe, de perto. E eu dediquei muito tempo depois em estudo, olhando e entendendo técnica, drill, entendeu? Para reação, contra-ataque, ataque, entendeu? Tudo isso daí. Eu acho que tudo esse entendimento cedo que fez um trabalho mais direto, mais inteligente para me chegar hoje em dia e ser muito tranquilo na competição e poder largar o jiu-jitsu que eu tenho, né? Graças a Deus. Essa é a maneira muito madura de se pensar. Ah, pelo que eu vejo aqui no meu trabalho de mentoria, de consultoria com atletas em geral, eu trabalho com businessmen também, galera da correria, que nem treina jiu-jitsu, mas eles mantêm ali uma vida social ativa com outros esportes também. Mas a gente fala para a galera que gosta de competir em qualquer esporte, mas principalmente em esporte de combate. À medida que você decide se tornar um competidor, para você atingir a vitória, para você se tornar um campeão, você tem que tá sujeito, tem que correr o risco de perder também. Você sabe que a derrota faz parte do caminho e as pessoas que desistem na primeira derrota, na segunda derrota na carreira, não conseguem atingir o nível que você e tantos outros campeões atingem na vida. Mas falando da tua vida aí agora em Paris, Cassinho, conta aí pra gente como é que é viver em Paris. Você tá aí com sua família, tem a sua própria escola, a School of Champions. Como é que é para você aí viver em Paris? Eu sei que você passou um tempo na Guiana Francesa, provavelmente um pouco mais familiarizado com a cultura francesa por conta da vida que você teve lá. Mas conta aí pra gente como é que é viver na Europa morando em Paris. Cara, então, depois da Guiana, né? Eu trabalhei na Guiana também e eu depois transicionei para cá. Não era com jiu-jitsu, né? Como eu falei no começo, eu vim para trabalhar e tudo. Foi aqui inclusive, que eu descobri esse dom que eu tinha de fazer acontecer no jiu-jitsu. E eu me adaptei bem rápido aqui, justamente eu acho porque eu convivi com pessoas desde cedo um pouco que tinha um pouco essa cultura, né? Falar francês, é uma cultura totalmente diferente da nossa cultura brasileira, entendeu? E consegui me adaptar rápido, com frio, com tudo, e aí aprender, né, como eles fazem aqui e sem perder nossa essência, né, do brasileiro. O que é mais bonito na gente, assim, tipo,
a nossa maneira, né, de fazer amizade, de se dar bem com todo mundo, genuinamente. Eu fui adaptando os dois, assim, a A galera. essência do brasileiro é perceptível, né, Cassinho? Eu falo isso porque a gente trabalhando aqui na Europa, trabalhando no mundo em geral, mas principalmente na Europa, onde a galera é um pouco mais fechada, a gente chega nas Isso. academias de jiu-jitsu e a gente consegue perceber na hora quando a academia é liderada por um brasileiro e quando é liderada por um europeu, né? Você já sente, Direto. você já entra ali, já tem aquela musiquinha brasileira tocando no fim, um bom dia, boa tarde, como é que você tá? Aperto de mão, a pessoa vem na porta. Isso. Faz Isso. diferença. Por exemplo, a galera que vem aqui, um novo que vem aqui na academia, ele é o baque que ele tem é do ambiente. Ele vai falar, cara, esse ambiente é muito família, os caras nem me Acho até conhecem, estranho, os né? alunos, e acho estranho, porque a cultura na França, os caras não são muito assim abertos, eles são muito desconfiados, entendeu? Não consegue se relaxar totalmente assim de uma vez só. Só que quando passa a porta já, a academia já tem essa cultura já, essa cultura brasileira, vamos dizer, de acolher, de dar atenção, tipo, esse lado nosso brasileiro, entendeu? Então acho que adaptou bem aqui. Eu acho que eles precisam disso, precisam um pouco de nós aí para fazer essa mistura. E como a gente precisa deles também, né? Porque a gente evolui bastante com a cultura europeia também, né? Porque eles têm também uma mente também bem muito avançada. Eu pessoalmente melhorei muito como pessoa. Hoje em dia eu acho que eu tenho mais ambição é, na vida, entendeu? De querer ajudar mais pessoas, de que isso é o lado brasileiro, né? Ajudar pessoas e como ajudar pessoas fazendo um business e assim, conhecendo outras coisas, outra culinária, outra maneira de pensar, só faz a gente crescer, né? Então aqui na França, para falar a verdade, eu me adaptei bem rápido e foi uma luta, né, para viver do jiu-jitsu. Tem alguns ajuda aqui que foi Jiu-jitsu é muito forte pra caramba, né, importante. cara? O jiu-jitsu é muito forte aí. Na França o jiu-jitsu é muito forte. Eu, por exemplo, para ter uma ideia, o meu jiu-jitsu é francês 100%. Eu só treinei no Brasil. Eu nem sou aquele cara que viaja pro Brasil para treinar. Eu só fiz isso uma vez. Passei 2 meses e meio, 3 meses no Meia, na Jeff Team Meia. E, e eu entendi que aqui a gente poderia fazer um treino bom. Só era a mentalidade que tinha que botar aquela mentalidade de, pô, eu quero conseguir, eu vou ter que conseguir, entendeu? Vai ser desse jeito, vou treinar, eu vou pegar outros caras que vão querer isso também e vou fazer aqui. É, treinando basicamente com seus alunos, né? O dia inteiro, todo dia. Isso. E, vo- Isso daí é uma curiosidade aí que, tipo, a galera fala, pô, tu tem treino bom? Pô, meus treinos sempre foi os meus alunos. Faixa branca, que passou azul, roxa, até a preta, entendeu? E, tipo, até hoje eu treino com... Eu tenho, tipo, meu sparring hoje para me preparar para a luta, é um faixa azul que passou recentemente faixa azul, um peso leve bom, faixa roxa que acabou de passar da azul para roxa. E eu, tipo, nunca tive esse problema, porque um momento eu entendi que saber treinar. Não precisa ir tá procurando vários campeões mundial para tá aumentando teu nível. Eu tenho pouco tempo de jiu-jitsu com um nível bom e foi graças aos alunos, o estudo do jiu-jitsu, mas os alunos aqui mesmo, entendeu? Não precisei ir muito longe assim. legal, legal pra caramba você mencionar isso, porque eu conversei com dois amigos meus aqui também, dois professores de jiu-jitsu que gostam de competir. O Marco Canha, que é o líder da Fight Zone Londres, da Checkmate, e o Bruninho Barbosa, que está na Malásia. Mesma coisa. Desde que eles se mudaram, saíram do Brasil, um foi para Londres, outro foi para Kuala Lumpur, eles têm treinado basicamente com os alunos e os dois estão jiu-jitsu muito bonito, muito parecido com sua história. Foi para a França, treinando com seus alunos, desenvolveu um jiu-jitsu muito legal, muito bonito, eficiente, técnico. E eu acho o grande segredo, quando eu converso com vocês, assim, a gente passa a entender como é que as coisas funcionam, e eu me coloco nessa situação também, porque eu basicamente treino com meus alunos. Tem os professores, né? Das academias, mas
treinando basicamente com os alunos. Eu acho que a gente evolui muito porque a gente se permite colocar em situações, pelo fato de a gente estar treinando com nossos alunos, que a gente já tem um relacionamento diário ali, a gente não tem tanto ego no treino. Então a gente se permite colocar em situações, né, a gente sabe que não vai se machucar, por mais que o treino seja muito duro, é um cuidando do outro o tempo todo, né? É, o segredo mesmo é esse, né? Por exemplo, tu sabe que o teu aluno ele não tem um nível para te ganhar ali num treino, os dois a 100%, né? Então, o que tu vai usar é o 100% dele contra o teu que tu tem a dificuldade ali. Aí, se tu não tem dificuldade, você coloca, né? Por exemplo, eu tinha um aluno que ele pulava muito, passava a guarda, quando ele estava solto, era terrível. Aí quando eu prendia ele, segurava nas mangas ali já era. Aí o que que eu fazia? Para me treinei para o primeiro mundial que eu ganhei, eu deixava ele solto. Fazia 5 sparring junto, eu deixava ele solto, eu ficava só recuperando a guarda e me passava uma, duas, três, pegava uma, duas, três vezes. No fim dos treinos, ele não passava mais nenhuma. Mas porque eu, tipo, eu não tenho esse ego aí de quando eu quero evoluir, de, vou perder. Ah, não tem problema. Então, eu tô perdendo, mas tô evoluindo. Aí quando chegou no fim do camp, Ó, Essa, o cara essa não tava frase, passando mais nenhum. essa frase aí tem que marcar. Eu tô perdendo, mas tô evoluindo. Esse é o verdadeiro mindset do campeão. Porque Esse é o verdadeiro até porque mindset. a derrota ela nos faz refletir bem mais que uma vitória. A vitória a gente pensa que a gente está indo certo, né? Que não é bom. Ganhando ou perdendo, tem que estar Te tira da procurando a zona de conforto evolução. também, né? É, isso aí. Eu prefiro, tipo, que nem eu falei, eu sempre falei assim, desde a azul, eu falei, eu quero chegar bem na preta. E se eu perder muito, muito, tipo, na branca eu nunca ganhei uma competição. Na azul eu ganhei uma só competição. Aí na roxa já comecei ali a raspar. Na marrom eu já comecei a ganhar bastante. E na preta eu já fiz mais sucesso, entendeu? E eu já fui sempre com esse mindset. Saía da competição, raramente eu saía triste, entendeu? Eu ficava triste ali, perdi. Aí o que tem a evoluir? Bum, aí via muita coisa para evoluir. Aí eu falei, tô no caminho certo. Aí eu vi, por exemplo, muito cara que me ganhou lá atrás que, tipo, ficou lá para trás, entendeu? Não acompanhou justamente por causa disso, entendeu? Fica muito naquele negócio, eu só quero ganhar. Aí a evolução era tá onde, entendeu? Ah, exatamente. Ó, eu vejo muita gente passando por isso pelo fato de encararem o treino como competição. Eles encaram o treino como competição, se frustra muito, e aí, pô, por mais que o cara tenha um talento, ele nem se inscreve para os campeonatos, né? Já tá ali com o ego abatido, né, por conta dos treinos duros. Mas, enfim, Cassinho, agora falando da tua carreira como competidor, até hoje, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Você que já ganhou vários títulos na faixa preta, independente, tanto nas faixas coloridas como agora na faixa preta, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Cara, eu penso nisso porque essa é uma pergunta que vem todo tempo, né? Todo mundo pergunta isso, a galera passa aqui, olha as medalhas e fala qual o mais importante. Eu não sei exatamente qual é, mas tem dois momentos que me marcou muito, mas muito mesmo, e tipo, sem comparação com qualquer outro título, qualquer outra vitória. Foi o primeiro Mundial, tipo, foi diferente, entendeu? Eu sempre tive aquele negócio na cabeça ali que eu, tipo, eu queria evoluir. E, tipo, se eu ganhasse ou perdesse, eu queria sempre, tipo, dar o meu melhor. Se eu merecesse ganhar, eu ia ganhar, entendeu? Eu não tinha tanta ambição assim de falar, pô, eu vou ser campeão mundial e pronto, né? Mas eu tinha também algo dentro de mim que falava que eu podia, né? Eu podia. E eu abri a academia em 2021. E 2021, tipo, foi um ano muito corrido. 2022, quer dizer. Em 2022 foi um ano muito corrido. Eu abri a academia, eu me casei no Brasil, então eu que fazia os preparativos porque minha esposa é francesa. E, e eu tinha que viajar para fazer competição. Foi um ano que eu fiz competição bastante para dar uma moral para a academia. E, e eu comecei a que nem um burnout. No fim, chegando em setembro, no fim do ano, entendeu? Muita coisa fazendo, eu trabalhava,
de manhã até a noite, trabalhei muito, viajava e já viu, né? A vida de trabalhador, lutar muito, entendeu? Principalmente lutar muito. Eu lutava todo mês e, tipo, avião, eu fiquei cansado de tudo isso. Só que eu tinha, tipo, eu botava na minha cabeça que eu tinha que fazer, eu tinha que ter alguma coisa renomada. Aí quando chegou no fim do ano, eu ganhei o Mundial. E pra falar a verdade, assim, eu tinha perdido contra o Luiz um mês antes, duas vezes. O cara tava bem preparado como é que fala, na estratégia. Aí eu fui assim, eu falei, cara, eu vou pegar ele na primeira luta, eu vou ter que pegar ele. Se eu não pegar ele, eu vou perder, porque ele é muito inteligente estratégico, né? Muito bom competidor, Luiz, né? É, Quem conhece é é o muito Luiz inteligente. Ribeiro, Salsicha. Isso. É muito inteligente. Eu achei ele muito inteligente. Lutei duas vezes com ele, perdi na decisão e eu pensei que eu ganhei e ele tinha certeza que tinha Eu ganhado e também, ele ganhou. ano passado eu lutei com ele também. Eu perdi, só perdi uma vez ano passado e foi pra ele. Foi uma decisão. A gente empatou, Aí resolveu eu, o ponto. aí eu peguei e falei, não, se eu ganhar esse cara, eu vou ter que pegar. Aí foi que eu cheguei já com essa mentalidade. Tem uma coisa boa em mim que, tipo, quando eu coloco uma coisa assim na cabeça, eu acredito muito. Eu acredito muito mesmo, que pode até não acontecer, mas na minha cabeça vai acontecer. E eu já sabia que eu ia pegar ele na minha cabeça. Aí eu cheguei, fui lá, peguei um, peguei um outro também na chave de pé. Aí eu fui pra final. E quando eu fui pra final, eu já não tava, já tava muito feliz e chorei muito. E agora eu falei, mas é só ganhar agora. Aí eu pegava um cara um cara muito duro, muito forte, que lutava só em 62, que desceu pra Galo da Mongólia. Eu já tinha perdido para ele numa final na Rússia, na Marrom adulto. Aí eu falei, mano, tem que jogar estratégia com esse cara. Ganhei, acabei ganhando, graças a Deus, na decisão, uma luta muito boa. Foi decisão, mas foi uma luta muito dos dois lados, o cara tentando passar, eu tentando pegar ele. Acabou que eu ganhei na decisão. E aí foi uma parada surreal, um sentimento assim que eu nunca tive. Comecei a chorar, não consegui parar de chorar porque tudo veio na minha cabeça, entendeu? Toda a minha história, entendeu? Porque eu tenho uma história muito privilegiada, entendeu? Desde o começo da minha vida, minha história foi privilegiada. Eu nunca, tipo, meu pai foi assassinado quando eu tinha 10 anos, minha mãe saiu de casa quando eu tinha 1 ano, entendeu? Então eu sempre vivi na vida, assim, entendeu? Tive uma Guerreiro da vida. vida de verdade, né? Foi muito privilegiado. Sempre falo, fui muito privilegiado porque minha vida foi muito difícil, entendeu? É por isso que eu sempre carrego hard life, good life no meu kimono, porque a vida é assim, né? Quanto mais dura, a vida é melhor, entendeu? Eu sempre falo isso, entendeu? Ela sempre tem um propósito maior. Não, E aí, você tinha tudo pra dar errado, mas você escolheu o caminho certo. isso, entendeu? Tipo, tinha tudo pra dar errado. Justamente fui parar na Guiana por causa disso, porque, tipo, a minha família tinha medo que, pô, meu pai foi assassinado. A nossa família é muito pobre mesmo, assim, nunca saíram, nunca viajaram da cidade mesmo, entendeu? A primeira vez que alguns viajaram foi quando eu me casei, que eu tive, ó, graças a Deus, a condição de pagar para várias pessoas para vir no meu casamento e tudo, e viajar, pegar o avião pela primeira vez no Brasil mesmo, né? E, tipo, tudo veio na minha mente de quando eu me tenho por gente até esse momento. E aí foi algo que, assim, que eu não sei explicar, entendeu? Tipo, eu falei, eu venci, eu consegui. Era algo pessoal, assim, tipo, eu falei, tipo, toda vez, eu acho que todo homem é um pouco assim, né? A gente sempre quer provar alguma coisa pro nosso pai, pro pai, né? Aí toda a minha vida eu sempre perguntava assim, o que que meu pai pensaria de mim hoje? Né? E Será aí que ele esse estaria dia orgulhoso, né? Se na casa ele vai pensar que ele estaria me orgulhoso. dá até vontade de chorar, de falar, porque toda vez assim, nesse dia aí eu falei, o meu pai estaria orgulhoso de mim, entendeu? Dos caminhos de toda a minha família, o caminho que eu peguei. Aí foi essa sensação que eu tive no Mundial. Assim, eu falei, pô, meu pai estaria orgulhoso de mim, toda a minha família tá orgulhosa de mim, mas meu pai estaria orgulhoso de mim, entendeu? Acho que, sei lá, um trauma assim da vida, né, que a gente tem e tá sempre procurando essa aprovação do pai, mesmo depois de ele não estar aqui com nós, né? E aí o segundo foi o brasileiro, cara.
o brasileiro, tipo, o brasileiro, quando eu ganhei o europeu, tipo, eu já tava mais com aquela mente fria, assim, de falar, pô, eu sou o campeão, eu vou ganhar. E eu chegava e, e impor meu jogo, tudo, e ganhava, né? E tava bem mais frio. O título era mais um business pra mim. Aí você foi É, pro brasileiro, porra, sendo um dos campeonatos mais lotados do calendário. Você foi pro brasileiro treinando 100% na França praticamente tua jornada toda no jiu-jitsu, né? isso, aí o brasileiro, pô, aí foi o brasileiro, foi uma segunda competição que foi a mais marcante. Por que o brasileiro? Porque eu tive um ano muito difícil, muita experiência pessoal difícil, um deserto assim. Aí eu comecei a ter, voltou aquele burnout que eu estava tendo em 2022, que eu consegui amenizar depois contratando pessoas e tudo para trabalhar e a minha mente ficou mais vazia. Aí voltou no brasileiro, entendeu? De vários problemas pessoais e tudo, mais trabalho e tudo, aí eu comecei a ter crise de pânico. Eu não conseguia assim, nem estar falando aqui com você, eu já comecei a pensar que eu ia morrer e tudo, e não conseguia sair. Aí eu tive, tipo, eu tava com passagem comprada, é, é, tudo pago, né? Aí 4 dias antes, assim, não conseguia sair do quarto, depressão total. Eu comecei a orar, assim, falar, Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ir. Você chegou a falar com algum psicólogo, algum terapeuta? Não, só falava com as pessoas do lado. Mas hoje em dia eu falei, logo depois disso daí eu falei, porque tocou no meu coração de falar depois, né? As pessoas que me aconselharam, que já passaram por isso, alguns atletas que eu conheço, que já passaram pela mesma história que eu passei. E aí me aconselharam, aí foi o que eu fiz. Hoje, graças a Deus, eu tô bem e eu tô Graças a podendo Deus. fazer, por exemplo, esse daí, entendeu? E aí eu comecei a ter crise de pânico, era uma coisa surreal. Tivesse duas pessoas falando comigo, a atenção vinha para mim, eu começava a me fechar e pensar que ia morrer. É uma coisa que eu não desejo em ninguém, entendeu? Eu sempre pensei que pelo fato de eu ter uma vida bem especial, assim, bem difícil, eu não ia ter problema psicológico na minha vida, entendeu? E aí eu tive esse momento aí. E aí eu tava assim, não vou pro brasileiro, comecei a orar e Deus falou comigo assim através de uma música assim que cantou do nada em casa, assim, nas músicas que tava tocando que falava que Deus te deu, você não tem que parar, o que Deus te deu é para te fazer, entendeu? Mesmo que seja difícil, tipo, o que tu tá passando vai melhor. Então, tipo, a pergunta que eu tava fazendo no meu coração, assim, na minha oração, eu escutei em direto, assim, na música, eu falei, bom, eu vou. Eu não tô nem aí, se eu morrer, morri. Um Assim, propósito, né? Quando você tem um confiança a propósito, Deus. tudo faz mais sentido, né? Pô, mano, eu vou te falar, eu, de quando eu decidi ir, isso a viagem era na quinta, eu decidi ir na quarta. Eu ia abandonar tudo. Tipo, eu tinha passagem em business, entendeu? Tipo, ida e volta na classe business. Tipo, tava tudo bem, o hotel já tava tudo pago. Eu abandonei tudo, assim. Eu falei, não vou. Aí foi que eu fui orar e tudo. Aí, não, tu tem que ir. Aí eu falei, pô, eu vou fazer confiança, eu fui. Aí não aconteceu nenhuma crise comigo durante eu ir e voltar. Eu fui, eu lutei. Aí eu tenho até um vídeo do BJJ Cria que eles postaram lá, eu chorando, não aguentava. E eu falei, né, que eu tava passando um deserto muito difícil e tal, que foi uma luta muito grande para mim estar ali. Foi mesmo. A luta, assim, é uma coisa surreal, assim, a galera... Antes eu falava que isso era coisa, era frescura, né? Frescura de gente rico e tal. Ó, legal, Mano, legal você falar isso aí, Cassim, porque ter crise de pânico é real. Muita gente não assume e não fala pra ninguém por preconceito. Então fica o recado pra galera. Se você estiver passando por uma situação parecida, porque eu já passei também, e eu tinha esse preconceito. Eu não preciso conversar com terapista, com psicólogo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, entendeu? Mas para você que passa, já passou, passa, e porventura venha passar no futuro, procura um profissional porque faz diferença pra caramba. E a gente não tem que ter preconceito com esse tipo de coisa, não, porque acaba afetando todas as outras pessoas ao nosso redor, né? exato, ó, para voltar nessa daí, nesse ponto, para falar nesse ponto aí, então, eu tinha esse preconceito aí, entendeu? Pô, eu vou falar com um psicólogo ou com um psiquiatra,
Porque aqui na França o psiquiatra que dá o medicamento, não é o psicólogo, então tem que falar com o psiquiatra. Eu falei, pô, eu não sou louco, mano. Eu não vou falar com esse cara, entendeu? Não vou falar com o psiquiatra. Só que é tudo errado, mano. Deus, ele colocou pessoas capacitadas justamente para nos ajudar. Era um pensamento muito ruim que eu tinha, até de pensar que, tipo, não existia isso, entendeu? Hoje em dia eu faço muita atenção quando uma pessoa está se sentindo que eu estou vendo. Recentemente, uma aluna minha aqui, uma aluna da academia aqui, que que bateu o pé e começou a ter pânico. Aí eu vi que ela estava estressada e tudo. Eu falei, você está tendo crise de pânico? E ela falou, sim. Ela teve coragem de falar para mim, né? Porque eu perguntei para ela, eu falei, ó, eu já tive, eu sei como é, não tem nada no teu pé, mas eu tô vendo que você tá com ânsia, com ansiedade. Aí ela começou a acalmar, depois ela foi tranquila. Aí eu falei para ela, ó, vai procurar alguém, é importante e tudo. Ela vê que uma pessoa que ela se inspira passou por isso, ajuda bem mais, entendeu? Então é muito importante que as pessoas elas falhem, entendeu? Tipo, eu hoje em dia eu falo, prego isso, né? Eu falo, ó, se tiver, tem que cuidar, vai ver o psicólogo o mais rápido possível, um psiquiatra, se possível, se depende de onde você tá e para tratar o mais rápido possível, entendeu? Porque prejudica mesmo as pessoas que estão ao redor. Eu não conseguia estar com a minha filha por causa disso, entendeu? E é uma coisa que eu amo é estar com a minha família hoje, né? E desde quando eu tenho minha família. Lógico. Cassinho, é, E uma aí, pergunta. só para voltar Ah, lá falei, no, falei, no falei. brasileiro, né? Aí Isso foi aí, isso que a gente ia aconteceu. voltar Quando eu lá. saí do brasileiro, aí ganhei. Aí quando eu ganhei, saiu essa explosão de que o meu propósito ele é bem maior do que os meus medos, do que os meus problemas que eu vou ter. Aflições a gente vai ter nesse mundo, né? Mas só que, tipo, não tem que parar. E a música, ela dizia justamente isso. Tu vai estar mal, tu vai estar ruim, mas tu não pode parar, porque Deus, ele dá coisas pessoais para nós, né? Vamos dizer, que só é nós que tem. Para um público nosso, você tem, eu tenho, e a gente tem que dividir isso com as pessoas, não pode parar, entendeu? E não tem que se assustar com isso, tem que procurar as pessoas capacitadas para nos ajudar, mas não pode parar, entendeu? E aí foi esse sentimento que eu tive depois do brasileiro, que eu tava fazendo algo muito maior que eu mesmo, então eu fui e ganhei, graças a Deus, e foi esses dois momentos aí para concluir no título. Vai O ser legal título. demais. Imagina quantas pessoas você está inspirando agora. Com seus alunos que você já inspira todos os dias. Para a galera que está assistindo a gente aqui agora, que de repente já passou, passa por esse tipo de situação, você agora tranquilizou todo mundo, porque a gente sabe que isso é uma situação normal. Basta a gente procurar pessoas capacitadas a nos ajudar. Procurar por ajuda é o mais importante nesse sentido aí, porque isso acaba afetando, cara, não só você, porque às vezes você passa por isso aí, você fala, pô, eu não quero estar assim, eu não quero sentir isso, mas você não consegue controlar. E se você deixa passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, fica afetando o seu, as pessoas o ciclo das pessoas que estão em volta de você, e aí você vê que, pô, tudo começa a andar um pouquinho mais para trás. Mas a partir do momento que você tem ajuda, começa a enxergar a situação de uma maneira diferente, você se sente muito mais forte do que você estava antes. Acho que é um sentimento bom demais quando você procura ajuda e consegue resolver a situação. Mas voltando aqui, Cassim, uma pergunta que eu queria fazer para você. Você compete muito nas duas federações, na IBJJF e na AJP, né, na AGP. E toda vez que eu converso aqui com alguns atletas, eles me perguntam, principalmente os menos graduados, né, as faixas coloridas, eles perguntam, Marcos, tem duas competições aqui mês que vem. Tem o Open da IBJJF, tem um campeonato da AJP. Qual que eu devo me inscrever? Qual que você acha melhor? E tem sempre, né, tem seus pós e cons nos dois. Para você, qual é a maior diferença entre a IBJJF, a AJP, e se você prefere uma dessas duas federações? Cara, é, é como você falou, né? Tem o lado bom e o lado ruim de cada uma, né? É que nem o jiu-jitsu, vamos dizer que eu vou ser estratégico. Por exemplo, a minha mídia, ela cresceu muito com a JP. Com a JP. E me fez entender várias coisas também, tipo, na mídia, entendeu? Então, hoje, se uma pessoa que me pergunta, eu vou fazer esse ou esse, eu penso muito no lado midiático, entendeu? É, um, um OP no Rio.
ele é mais midiático que um AJP no Rio. Entendeu? Então aí eu falava, vai fazer, se tu tem condições, entendeu? Porque tem a questão financeira também, né? Tem tudo isso. Aí depende também do nível da pessoa, né? Aí se, pô, o cara não tem um, vamos dizer, não é aquele cara que tá sendo atleta, mas ele quer fazer uma competição, eu vou fazer aquele que vai se adaptar mais para ele, entendeu? Então é complicado. Eu pessoalmente, eu prefiro a JP, porque justamente o lado mediático, entendeu? Não, hoje em dia, tipo, a JP trabalha muito com as pessoas que ganham, entendeu? Que tem um resultado e na IBJJF, mesmo ganhando, ela não trabalha assim o que eu vejo, hein? Eu, por exemplo, já ganhei assim a IBJJF e o lado mediático é muito fraco da IBJJF, entendeu? Se você não for conhecido de uma mídia, que nem o BJ Cria, que, tipo, eu conheço um pouco a galera do BJ Cria, o VF, entendeu? Que postava, eu pago às vezes, entendeu? Porque às vezes eles me fazem uma mídia, porque eles já te conhecem, mas às vezes eles não são obrigados, entendeu? E se tu quer a mídia, eu pago. Então, eu olho muito assim pelo interesse, entendeu? No meu interesse pessoal, eu sempre preferi a JP porque me fez crescer bastante no nível da mídia e a IBJJF eu fiz algumas competições justamente porque era tipo te dá uma notoriedade, eu acho que a gente fala isso em português, né? É, Te deixa notoriedade. com autoridade no jiu-jitsu também. Hoje em dia eu acho que as duas são as duas federações maiores mundialmente do jiu-jitsu. Não pode negar que a IBJJF ela está na frente em termos de na autoridade em cima da JP, que eu acho que muda muito por causa dos atletas, né, que vão mais num e mais no outro. Mas assim, tipo, dependendo do nível que a pessoa tá ou qual o objetivo que ela quer, entendeu? É muito complicado dizer eu decido assim para cada pessoa, porque depende de cada pessoa. Para mim, pessoalmente, eu prefiro Eu a concordo, eu JP. concordo, eu concordo 100%. Eu concordo porque são duas propostas diferentes, né? Tem o lance da estrutura organizacional. Acho que os campeonatos da JP te fazem meio que ficar um pouco meio mal acostumado, né? Principalmente quando a gente compara com a maioria dos campeonatos da IBJJF. Sempre muito bem organizados os campeonatos da JP, com relação ao uniforme da arbitragem, o acesso que você tem aos organizadores, as respostas que você tem sempre de prontidão. O nível do Mundial da JP também é muito diferente. Eu falo pra galera, quando a gente tenta comparar um campeonato com o outro, vamos levar para os campeonatos maiores, né? Vamos comparar assim, um Mundial de um, Mundial de outro. Você vai para a América para lutar os campeonatos da IBJJF de nível mundial, a maioria dos atletas são brasileiros, americanos, né? São os mais duros do mercado, Uhum, né? Os mais duros do cenário, mas geralmente americanos e brasileiros. Quando você vai para competir, vamos dizer, um campeonato mundial da JP, você luta com os caras que você nunca ouviu falar, com background em alguns esportes de combate de grappling, de sambo, de judô e tudo mais, que estão tentando fazer uma carreira no jiu-jitsu também. Como você mencionou, você lutou com um cara da Mongólia. Então uhum. você luta com uma galera da Mongólia, Azerbaijão, Uzbequistão, uma galera da China, do Japão, da Rússia, que não tem condições de viajar para a América por condições financeiras, seja condição financeira, documentos também, que às vezes não conseguem ter o visto aprovado. Então, é isso aí mesmo. Acho que é tudo questão de um ponto de vista e o que o atleta está buscando no momento de acordo com o calendário, né? É, isso aí mesmo. E Cassim, conta pra gente aí a sua escola de jiu-jitsu em Paris. Como é que nasceu a School of Champions e tem alguma filosofia especial por trás do nome? Tem, então. é, eu entendi que, tipo, um tempo, né, na minha vida que eu gostava de transmitir o que eu aprendia, né? Eu sempre gostei, eu sou muito paciente, eu sou muito detalhista, né? E gosto de procurar o melhor na pessoa, né? No que ela pode fazer. E aí, eu tava trabalhando em outra academia, acabou que, tipo, justamente o lado técnico não me não tava indo assim porque tipo era guiado ali, vamos dizer, por algo assim meio old school, vamos dizer.
por exemplo, eu falando francês, eu, por exemplo, assim, o old school e o new school, como as pessoas falam, para mim não existe muito, né? Tipo, o esporte ele evoluiu e tem coisa básica que é pro old school e que não pode faltar no new school também, né? É, coisa que não pode faltar. Então, né? Então eu acho que tipo o esporte evoluiu muito para a gente ficar atrás. Isso é só o meu pensamento, entendeu? Tipo, eu gosto de fazer o jiu-jitsu não para brigar na rua, entendeu? Então, eu, por exemplo, não gosto muito de self-defense, entendeu? A gente faz o esporte pro esporte. É, isso. E eu acho que um cara do nível de um faixa roxa, ele se defende muito bem na rua, entendeu? Então não muda. Sem contar que, tipo, o foco é realmente esportivo, né? Não é para brigar na rua, a gente ensina outra coisa. Se for para se defender, claro, né? Claro, a gente tá num mundo que a gente precisa saber se defender, mas eu acho que um bom nível de jiu-jitsu, ele sabe se defender muito, muito bem, entendeu? Eu lembro de quando eu era mais garoto, a gente treinava numa academia lá em Niterói, Oriente Jiu-Jitsu, e o professor era o Max, né, que era faixa coral, filho do mestre Amélio, que era faixa vermelha, e ele falava, ó, aula de defesa pessoal que era mandatória, obrigatório na academia, só de faixa roxa pra cima. Que ele entendia Hum. que para você começar a aprender defesa pessoal, você tem que ter uma noção básica de jiu-jitsu. Aí ele falou, ó, É, isso daí é uma boa só ideia. começa a aprender, fazer as aulas de defesa pessoal de roxo em diante, porque ele não consegue ensinar uma queda, uma defesa, uma kimura para um faixa branca que não E tem tanta experiência com relação ao controle, né? Anatomia em geral. essa visão aí eu não, tipo, é muito boa, entendeu? Por exemplo, eu sempre falava que eu não poderia ensinar o self-defense, mas nessa visão aí, ela é Faz bem mais top, sentido, né? entendeu? Faz mais sentido, né? O cara já sabe, aí vai ajuntar outras coisas, entendeu? Muito bom, Eu, né? eu acho legal ter a defesa pessoal como ponto de entrada para algumas escolas, para muita gente que tem uma ideia meio diferente do jiu-jitsu esportivo, né? Pô, beleza, eu quero fazer uma defesa pessoal e a partir de então, né, fazer parte dos grupos de aula de jiu-jitsu esportivo. Mas é muito difícil você ensinar a fazer um ciclo todo de defesa pessoal e esperar que aquele aluno ele possa desempenhar ou desenvolver aquelas técnicas numa situação real, não é verdade? É verdade. E eu, tipo, eu entendo, entendeu? Tipo, as pessoas que faz para trazer, entendeu? Eu não falo que é um problema, é algo que eu decidi não Uhum. ter, entendeu? E a partir daí eu comecei a ter a vontade eu já tive uma vontade de abrir a academia desde a faixa roxa, né? Só que eu não tinha noção do que é abrir uma academia, né? Eu pensava que era fácil. Porra, Cassi, fala aí, ó, eu já tive na academia lá em Dubai, hoje em dia eu trabalho com consultoria, né, mentoria, Ah, com os donos de academia, os head coaches e tudo mais. Todo dia, o dia inteiro, pra galera que acha que é só glamour, só chegar na academia, vestir o kimono, ensinar jiu-jitsu, fala aí, Cassim, os bastidores. não. Eu sempre falo aqui para todo mundo que ensinar jiu-jitsu é 10% do trabalho de quem tem uma academia. Tipo, ensinar jiu-jitsu é o mais fácil, entendeu? Tipo, a gente já sabe ali, vamos dizer, vamos aprender a fazer melhor, para o público, mas o mais complicado é atrás, é no bastidor mesmo, assim, tipo, administração, dependendo do país que você tá, entendeu? Fazer funcionar, fazer o método ter algo, é o que eu faço hoje, né? Eu não dou aula, eu não dou mais aula, e o que eu faço é estar por trás. É, tipo, tô tentando crescer, a gente está querendo abrir a segunda academia aí, tomo em negociação já com o local, e, e o objetivo é fazer outras também, entendeu? Então a gente tá no processo aí por trás, é o que eu estou fazendo. E com certeza não tem nada a ver com dar aula aí. É muito. E aí eu tinha essa vontade de abrir, né? E o nome ele foi escolhido, a School of Champions, justamente pela vida que eu tive. E o que eu acho que um campeão assim é um campeão da vida, entendeu? O que é campeão, escola de campeão, entendeu? Não é o cara ganhar medalha. Eu sempre falo pra galera da academia. O cara vai na competição e fala, mano, a medalha não é o mais importante, é a tua evolução pessoal, entendeu? Enquanto você não for um atleta que precisa daquela medalha para ganhar o Marte ali, essas coisas, a medalha não é mais importante para você. O que é importante
é a tua evolução, entendeu? É como tu vai se tornar um campeão de verdade, né? E um campeão é isso, né? A pessoa que consegue a bater de frente com a derrota, com o público, ela vai poder fazer isso na vida real, né? Porque na vida real, tipo, como eu falo, na vida real é na vida fora do tatame, a gente tem uma mesma luta assim uma luta que não é muito diferente do que a gente passa no tatame, É a né? luta que as pessoas não veem, né? Sua luta diária, sua luta interna, né? Você tem que se vencer Isso. todos os dias. É, você com você mesmo, você com o mundo, entendeu? Então, a gente tenta preparar as pessoas assim, né, nesse ritmo aí, para ser um campeão da vida, entendeu? Então, foi um pouco baseado nisso que a gente escolheu o nome, né? Um pouco Legal. não, totalmente baseado nisso, entendeu? Pô, na minha história, né? Eu ponho muito minha história na frente, né? Pô, meu pai foi assassinado injustamente, era um cara trabalhador. Aí, minha família é muito pobre no Brasil, você conhece, né? Quando você está numa família muito pobre, ou você trabalha justamente e sobrevive com dificuldade, que era a nosso caso da minha família, né? No fim do mês não tem nada para comer, a gente está tomando ali água com farinha, para encher o bucho e assim o resto da tua vida, né? Não consegue fazer uma viagem e não faz nada da vida, sem nenhum propósito. Ou tu vai pro lado ruim, que eu acabei indo uma época da minha vida, vender droga, roubar, fazer isso, entendeu? E, e aí a escolha do campeão tá aí, né? Tipo, vai dar desculpa, vai fazer isso, vai ser um cara revoltado, vai fazer aquilo, ou ter um problema no trabalho, Assim, vai. o cara que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Pode ter certeza Isso aí disso. mesmo. Você venceu na vida, tá vencendo, é inspiração para uma galera e pode ter certeza que quanto mais você trabalha, mais pessoas você inspira. Às vezes parece que pô, não tem ninguém vendo, mas todo mundo se espelha no que você está fazendo, pro bom e pro ruim. Então, se você está fazendo a coisa certa, pode ter certeza, tá inspirando e motivando muita gente de maneira positiva. Mas vamos falar de uma parada aqui E, que a gente tem que entrar nesse assunto. Você tem sido muito ativo, né? Todos os anos, ano após ano, competindo nos maiores campeonatos do mundo aí, tá ganhando. E quais são os seus planos agora para esse ano? A gente já está em abril de 2026. Quais são os seus planos para esse ano? Pretende voltar a competir? Em quais eventos? E polêmica. Tem alguém em vista? Tem alguém em especial que você gostaria de enfrentar esse ano? pô, cara, então, como você falou, faz vários anos aí, desde 2021. Eu não parei de competir, tem ano que eu luto 12 vezes, só campeonato Grand Slam ou campeonato grande que perde peso, tem aí toda aquela história, né? Aí esse ano eu falei que eu ia parar esse ano, que se eu pudesse ter luta casada, eu teria, né? Eu fiz o europeu ali porque em casa, né? Aqui do lado, faz uma viagem. Aí o meu peso não é tão difícil de bater. Eu fiz o europeu. Me deu vontade, vamos dizer. Eu falei que se eu lutar é porque eu tô com vontade de sair na mão, entendeu? Não porque tô com aquela obrigação. Então esse ano, para falar a verdade, eu vou estar off. Talvez ano que vem eu vou estar off. E tal, pode ser que amanhã eu decida de ir num Grand Slam em qualquer outra competição, mas de primeira mão, assim, eu tô off, eu até falei isso numa entrevista com o BJ Cria, mas eu gostaria muito de fazer super luta, entendeu? Não importa a, aonde, entendeu? Mas, tipo, super luta que vale a pena. Por exemplo, o BJ Star aí perturbando o FEPA aí para lutar no J-Star. Tem uma pessoa que me ganhou, o Oziel. A gente fizemos uma luta muito, muito dura, muito Uzi para é outra frente mesmo. fera, fera demais. O Oziel, o que é bom nele é porque é Isso um aí cara seria que um luta para lutão, hein? frente. Fepa, Cássio Silva versus Oziel. Os dois galinhos mais sinistros do momento. Tipo, o Oziel, ele luta para frente, entendeu? É um jogo solto. E aí eu também, né, gosto de lutar para frente. Então, quando a gente lutou lá, foi jogo para frente mesmo, entendeu? E aí aconteceu nos detalhes ali. Sem querer ter desculpa, né? Eu tinha operado um mês antes o joelho, eu fui mesmo para testar. E, pô, gostei muito da experiência, o Zé é muito bom. E eu queria ter essa revanche aí com ele, meter a porrada nele lá em São Paulo, lá, né? Na academia dele lá, Frates.
E, pô, o FIPA aí esperando só o FIPA dar uma oportunidade aí pra nós aí pra gente fazer acontecer essa luta aí. Eu luto, eu gosto de lutar, eu gosto dessa luta. Eu luto até de graça, entendeu? Não tem problema Vamos pedir pra de. galera, ó, vamos pedir pro Fepa. Fepa, BJJ Stars, Cássio Silva versus Oziel. Galera que tá assistindo esse vídeo aí, ó, comenta aí embaixo, ó. Marca o Fepa, marca o BJJ Ah, Star, marca o Oziel, marca o Cassinho. Marco Oziel aí, ó. Eu Marca... falei pra ele, vou apertar ele. Ele falou que vai sair 2-0 lá. Assim, não adianta nada ser 2-0. Eu vou apertar aí na frente de todo mundo lá. Vambora, vamos fazer acontecer então. Cassinho, antes da gente terminar aqui, ó, vou te fazer algumas perguntas rápidas aqui e você me responde antes da gente deixar um salve pra galera que tá assistindo a gente. Pode ser? Pode ser, claro. Bora lá então. Um atleta que te inspira. Um atleta que me inspira. Pô, tem vários, mano. Pode ser do jiu-jitsu, fora do jiu-jitsu, qualquer outro esporte. Um atleta que te inspira, como a vida dele te inspira de alguma maneira. Pô, o cara que me inspira, assim, na vida mesmo, assim, é o Mika, né, mano? O Mika tem uma vida bem top, assim, não só pelo que ele é, mas pelo que ele inspira, assim, pelo que ele faz, né, pela galera do esporte. Eu acho que é isso que é mais importante, não é o que tu faz pra você, mas o que você faz pra outro, né? Então o Mika é uma pessoa que toca muitas pessoas hoje em dia, então O que ele isso me inspira representa muito. hoje, né? O que ele representa hoje pro Isso, jiu-jitsu isso, representa muito. É um bom exemplo para, principalmente para molecada que tá chegando aí agora. Ó, uma posição exato. favorita no jiu-jitsu. Hã? Uma posição favorita. Pô, chave de braço, mano. Chave de braço Ah, é, é da casa, né? é da casa. E uma final inesquecível, aquela que não sai da sua cabeça. Eu acho que é o brasileiro mesmo. O brasileiro eu tinha perdido pro cara também no brasileiro em 2023, final. E aí foi toda a minha vida ali que tava uma merda, vamos dizer, e abençoada, e mais a final com um cara que tinha me ganhado. Cara chato pra caramba de lutar e ganhei. É isso aí, deu certo. Para você, deu Deu certo, graças certo a dessa Deus. vez, graças a Deus. E professor, antes da gente terminar aqui, deixa uma mensagem para a galera que acompanha o canal, a galera que acompanha o Beyond the Mats. Cara, uma mensagem assim é assim que hoje eu levo comigo todo dia, é procurar ser melhor, mas não ser melhor do jeito que a gente pensa nós, mas do jeito que Deus ele quer, entendeu? Que Jesus Cristo ele fala. Então essa seria a mensagem aí que eu deixaria. Cassinho, obrigado, irmão. Obrigadão aí pela disponibilidade. Foi uma honra trocar essa ideia aqui com você. Porra, eu aprendi bastante. Eu tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo aqui aprendeu muito também, principalmente com relação à resiliência. Se tem uma palavra que vem à mente aqui, depois desse bate-papo aqui com você, eu acho que resiliência é a palavra. Então, para a galera que curtiu, chegou até aqui, não esquece de deixar uma curtida aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo episódio. Cassinho, mais uma vez, brigadão, irmão. Até a próxima. Até a próxima, brigadão. Nossa.